Agora para os bastidores do poder, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, conosco ao vivo no programa desta terça-feira. Deputado, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, eu que agradeço a oportunidade de trocar algumas ideias e informações. Obrigado pelo convite. Deputado, o senhor esteve nessa reunião, né, entre deputados, hoje promovida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente entrevistou há pouco agora o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Que avaliação que a oposição faz do trabalho feito de lado a lado, né, nesse enfrentamento aos desastres na Bahia, também outros estados já têm registrado problemas também, mas que avaliação que o senhor faz como oposição de tudo que tem sido apresentado até agora? Olha, a nossa reunião com o presidente Arthur Lira foi importante. Uma articulação da bancada dos deputados da Bahia, que contou com a participação do coordenador da bancada do PT da Bahia, deputado Valmir Assunção, que me ligou e pediu para mediar uma reunião com o presidente Arthur Lira, na perspectiva de contar com o apoio do presidente da Câmara para mediação junto com o governo federal e as empresas, os órgãos vinculados ao governo federal, para ajudar nesse momento que o povo baiano, o extremo sul da Bahia, e também outros estados, inclusive Minas Gerais, o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, precisam tanto. Então, nesse sentido, eu avalio que foi positivo, porque as ações foram tomadas imediatamente, né, no dia de hoje. O governo enviou 4 ministros para a Bahia, e lá eles estão e fizeram reuniões de trabalho. Então, nesta perspectiva que nós da oposição tínhamos em envolver o presidente da Câmara para fazer essa mediação, eu acredito que teve um resultado positivo. É bom lembrar que a maioria das ações são de competências do Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo pode ajudar, né, modernizar a legislação, tem a obrigação de apresentar as demandas, mas cabe, nesse momento, o Poder Executivo, ou seja, a União, ser solidária com os estados e com os municípios nesse projeto, primeiro, de socorrer as pessoas, né, preservar vidas e começar o processo de reconstrução das cidades. Então, eu avalio positivamente. E nesse sentido, deputado, de que forma que é possível articular internamente no Congresso Nacional liberação de verbas para essa região, antes mesmo da discussão sobre a criação desse fundo de combate a catástrofes? Olha, o governo federal tem os seus mecanismos, né? Por exemplo, ele pode editar medida provisória, recursos para despesa extraordinária ligado a desastres da natureza, não entra no gasto do teto, né? São recursos especiais, verbas que podem ser por projeto de lei, né, PLNs, ou então por medida provisória. Então, eu acredito que o mais rápido é o governo editar medidas provisórias, né? Não no valor de 200 milhões. Isso é insignificante nesse momento, né? Nós precisamos de um valor que corresponde à demanda do nosso povo, que foram vítimas das chuvas. Então, eu acredito que com esta reunião técnica e com os municípios trabalhando, levantando as demandas, o governo federal deve editar uma medida que possa atender a uma das ações, né? Porque, na verdade, a Defesa Civil, ela tem 3 obrigações, vamos dizer assim, 3 competências. A primeira é salvar vidas, fazer as ações emergenciais, seja a autoridade local, estadual e nacional, não importa. A Defesa Civil deve salvar vidas e fazer as ações imediatas, né? As ações primárias. No segundo momento, tem que ter recursos para a reconstrução das cidades, da infraestrutura, seja na zona rural, seja nas cidades. E depois, a prevenção. De fato, o Brasil desorganizou muito essa política. Hoje, praticamente, só tem apoio do governo para a reconstrução. Pouquíssimo apoio emergencial. Quem tem garantido esse apoio são os prefeitos, os governadores,
e a sociedade civil, no gesto solidário. Mas a política pública do Estado está ausente nesta ação de apoio emergencial. E a terceira ação, que é ações preventivas, né, que podem evitar e salvar vidas, que é remoção de áreas de risco, planejamento, reurbanização. Infelizmente, depois do fim das obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, nem o governo Temer e nem o governo Bolsonaro apresentou nenhuma receita, nenhuma rubrica específica para essa terceira ação, que é muito importante. Por isso que surge a necessidade da gente criar um fundo específico para os desastres naturais. Acho que o Brasil é um continente, todo ano tem um desastre natural e não dá mais para trabalhar com essa imprevisibilidade. Tem que esperar o governo editar medida provisória, tem muita burocracia na liberação dos recursos para a reconstrução, tem que aprovar os projetos, muito burocrático, e falta uma ação que eu acho fundamental, que é a ação de ajudar o nosso povo, vítima desses desastres da natureza, do ponto de vista dos bens pessoais. Ou seja, a ampla maioria são pessoas de poder econômico menor, que não têm condição de comprar novamente a sua geladeira, o seu fogão, a sua cama, seus móveis. Então, eu defendo que dentro desse fundo permanente, né, para enfrentar os desastres da natureza, nós precisamos colocar uma quarta função e obrigatoriedade, que é ter recursos para indenizar os bens pessoais até um certo valor. Eu acho que é fundamental. O Brasil tem uma arrecadação de 4,8 trilhões, o orçamento do governo. O orçamento primário é de 3 trilhões, não justifica deixar o povo brasileiro e as pessoas mais vulneráveis, com menor poder econômico, sem condição de recomeçar a sua caminhada, a sua vida, porque teve ali um desastre da natureza que ele não tem responsabilidade. Mesmo aqueles trabalhadores que têm carteira assinada ou que tenha direito ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, eu não acho justo a ação do governo para a recuperação dos bens patrimoniais, pessoais, seja apenas a liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, porque isso é uma poupança do trabalhador. É bom lembrar que 80%, quase 80% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários. E é bom lembrar que nesse momento da economia brasileira, de desgoverno, 51,5% da população estão desocupados, são trabalhadores subocupados, subutilizados, trabalhadores informais, trabalhadores desempregados, desalentados, que sequer têm fundo de garantia para ser liberado. Portanto, eu acho um erro. Eu espero que com esta proposta que surgiu na reunião, foi até uma proposta de minha autoria, junto e corroborando com a fala e as preocupações e a sensibilidade do presidente Arthur Lira, possa resolver esse problema e dar mais previsibilidade para os desastres da natureza no Brasil. O deputado, só para a gente encerrar, o tempo é curto, o senhor acredita que, tendo em vista toda essa catástrofe na Bahia, tudo que a gente tem observado por lá, vai ser possível nessa discussão, nesse debate, a gente deixar um pouco a questão ideológica, partidária, essa disputa muito, muito pesada que tem hoje no país para tratar de uma forma pé no chão essa questão do fundo? Sim, nós estamos falando de uma ação que hoje serve ao governo e amanhã pode se vir a oposição que possa ocupar novamente o governo. É um instrumento do Estado brasileiro, não se trata de um instrumento de governo ou de oposição, é um instrumento das políticas públicas. Não dá mais para o Brasil trabalhar com tanta imprevisibilidade. E é bom lembrar que isso fez parte do debate, que mesmo com as leis fiscais, as regras fiscais do país, esse recurso não será remanejado do orçamento, porque ele não entra na PEC do teto dos gastos públicos, porque são recursos extraordinários. Então, eles não seriam remanejados, né? O relator, anualmente, gosta de remanejar recursos, buscando mais espaço orçamentário. Mas se esse recurso for remanejado, ele passa a contar no teto de gasto público. Portanto, ele fica lá preservado para aplicar automaticamente com a menor burocracia possível, com transparência, mas que possa ser utilizado imediatamente para socorrer as pessoas. Você tem municípios que às vezes fica 5, 6 meses para reconstruir uma ponte, não tem sentido. E aquela ponte é que dá toda
a circulação das mercadorias, dos bens e serviços produzidos naquela comunidade, ou inclusive a ligação e a comunicação com outra comunidade, com outro distrito ou com outra cidade. Portanto, nós precisamos desburocratizar e ter uma política bem organizada do Estado brasileiro para enfrentar os desastres da natureza no Brasil. Deputado Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara dos Deputados, participando conosco nos Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, muito obrigado pela atenção, bom trabalho por aí, até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite.